Amados, né? Nós estamos aí no mês já de setembro e nós vamos falar aí sobre discipulado esse mês todo. E o discipulado, para mim, é uma alegria. É uma alegria você poder estar na casa do Senhor, você poder saber que tem pessoas que você pode contar com eles, né? Saber que no momento da dificuldade, da luta, você tem alguém para ligar, para desabafar, para pedir oração, para pedir uma palavra amiga, uma palavra que venha edificar a sua vida. Então isso faz parte do discipulado, né? Você ter alguém ali ao seu lado, porque discipulado já fala, discípulo do lado. Então se você é discípulo, você tem que estar do lado do seu discipulador, amém? Porque o próprio Jesus, ele fala isso, vem e siga-me, né? E ele, como discipulador, ele chamava os seus discípulos a estarem com ele, andando, caminhando ali junto com ele. Para a gente começar nessa noite, eu queria que vocês mergulhassem comigo no livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Lá no Novo Testamento, as cartas de Paulo, né, a igreja de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou com calor, viu? Estou com muito calor, está quente. Eu falei, eu não vou nem com o terno, porque eu não vou conseguir não. Eu vou dar um troço lá em cima daquele altar. Já é difícil você estar aqui, né, pastor? Você assumir essa responsabilidade de subir aqui. E com calor, e com terno, e perigoso a gente até passar mal. Então hoje eu vim com a roupa mais leve, para que o baque não seja tão grande assim. Mas mesmo assim está bem quente. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo chave. Vamos fazer o seguinte, eu queria mergulhar com vocês nesse versículo todo, ou melhor, nesse capítulo todo, para a gente poder entender o contexto. Porque quando eu estava me preparando essa ministração, ao me deparar com esse capítulo de Tessalonicenses, eu vi nesse capítulo um discipulado. Eu não sei se vocês vão perceber, mas na leitura aqui vai ficar bem notório. Amém? Encontraram aí? Quem não tiver Bíblia, quiser acompanhar ali. Mas o livro é 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E a palavra do Senhor fala assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrapassados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio à luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em tolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homem, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nós tornamos carinhosos entre vós, qual a ama que acaricia os próprios filhos. Assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vós recordais, irmãos, do que nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vós proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo por que piedosa, justa e irrepreensível procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós.
exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo-vos recebido a palavra de que vos ouvistes, que Deus acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é, para a palavra de Deus, ao qual com feito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornardes imitadores das igrejas de Deus existente na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, e pondo de nós impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de vosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, amados. Amém, meus amados? Feche seus olhos nesse momento, abaixe a sua cabeça, mesmo sentado aí onde você está, que você possa concordar com essa oração. Querido Deus, amado Pai, na tua presença eu te louvo, Pai. Te agradeço por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor me deste a estar aqui nesse momento, diante dos meus irmãos, para trazer essa palavra, Pai, que venha tocar, impactar os nossos corações e as nossas vidas nesse momento. Assim eu te peço e te agradeço desde já por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amados, como eu falei, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui foi bem notório, né? Que estava rolando o quê? Um discipulado. Mais um discipulado de Paulo, né? Paulo estava aqui, eu acredito que já há algum tempo caminhando. E aí ele relata, tanto é que ele fala, o quanto foi difícil poder estar ali pregando o evangelho, levando a palavra, né? Muitos até tentaram impedi-lo. E eu acredito que alguns irmãos aqui, eles não estavam muito, vamos dizer assim, à vontade com a palavra, com o discipulado. Alguns estavam meio que inquietosos. E aí aonde ele fala, eu não vim aqui trazer palavra de consolo não, meu irmão. Eu vim aqui, tem hora que é para dar chicotada mesmo. Tem hora que é para ser como o pai, mas tem hora que tem que ser o quê? Duro. E eu vejo isso no discipulado, amados. O discipulado, você tem palavra de consolo, você tem palavra para todas as ocasiões. Se você está precisando de um consolo, você vai ter um consolo. Mas se você está precisando de um puxãozinho de orelha, você também vai ter um puxãozinho de orelha, né? E, meus amados, discipulado para alguns é um grande privilégio, como de fato é, né? Eu vejo como um privilégio, porque a partir do momento que eu e a minha casa decidimos andar debaixo de uma cobertura, a nossa vida foi outra. Então, eu vejo assim, que muitos perguntam até, por que você não sai da igreja e tal, tem muita gente mudando. Eu sempre falo, enquanto os meus líderes foram uma bênção na minha vida, eu não vejo motivo para me sair. Porque enquanto eu estava no mundo, ninguém quis tomar essa decisão, e eles fizeram isso. Eles me acolheram e me acolheram muito bem, e cuidaram muito bem de mim. Por que agora eu vou abandonar eles? Por que agora eu vou ser covarde e pular do barco? Então, se for preciso puxar a orelha, vai ser puxado. Mas se não for também, eu estou aqui do mesmo jeito. Então, para mim, é um privilégio estar debaixo da cobertura dos meus líderes, né? Como de fato é. Porém, para outros, parece ser algo que além da sua capacidade. Muitos não conseguem se ver diante de um discipulado.
né? Eles não conseguem ver alguém mandando neles, alguém puxando a orelha. E aí começa a arrumar o quê? Desculpa. Mas o fardo é muito pesado. Quando você fala, você tem que abrir uma célula, você tem que ter discípulo. Eu vejo que tem muita gente que fala assim, eu não quero cuidar da vida de ninguém. Eu mal cuido da minha. Então tem gente que acha isso um fardo muito pesado. Ou outros acham que não são capazes. Mas amados, não somos de nós mesmos, nós não somos capazes mesmo. Quem nos capacita é o próprio Deus. Então, quando eu fui chamado para ser líder, eu não estava capacitado. Até hoje eu não acho que eu sou capaz. Mas quem me capacita é quem? É o poder de Deus. Então, quando eu estou ali, meu Deus, é difícil, eu não consigo, o que eu faço? Eu peço para Deus, Deus me ajuda. Porque de mim mesmo, eu não consigo. E aí Deus vem e fala, você é capaz. Você já fez tanto, por que não vai conseguir fazer mais? Né? Até quando eu cheguei na igreja, me perguntaram, né, que o senhor vai dirigir o louvor? Eu falei, eu vou fazer tudo aí, meu irmão. O que tiver de fazer, eu faço. Se é para orar, eu oro. Se é para ministrar, eu ministro. Se é para pregar, eu prego. Por quê? Porque eu já consegui fazer, por que eu não vou conseguir fazer mais? Né? Então, eu não vejo isso como um fardo. Sei que é difícil, sim, assumo. É difícil. Mas se a gente se dispuser, Deus nos capacita, amados. Deus capacita cada um de vocês. A partir do momento que você se disponibilizar, mesmo você não sabendo nada, se você falar, Deus, eu estou aqui, Ele te capacita. Amém, amados? Então, eu já vi isso, né, nesses 12 anos de discipulado, eu já vi muito isso acontecer, né, porque já tem 12 anos que eu estou caminhando com os apóstolos. E eu já vi muito isso acontecer. Muita gente fala, eu não abro mão de andar com o Senhor, meu apóstolo. E hoje você olha e fala, cadê essas pessoas? Cadê? Cadê aqueles que batiam no peito e falavam, eu te amo, meu líder, e eu nunca vou te abandonar? Eu faço essa comparação, amados, de discipulado como um pai, uma mãe. Quem aqui já apanhou do pai e da mãe? Ixi, né? Perde às vezes. Teve uns que apanhou mais, outros menos, né? Por exemplo, a pastora Sueli nunca apanhou dos pais. Ela nunca levou uma surra dos pais. É um exemplo, né? Mas eu creio que tem muita gente aqui que já perdeu até as contas de quantas vezes apanhou do pai. Mas eu pergunto para você, você já apanhou do seu pai, da sua mãe? Você tem raiva deles por isso? Não, eu acredito que vocês o amam. Eu mesmo, eu amo a minha mãe e agradeço pelas vezes que ela me bateu. Vocês sabiam que a minha mãe uma vez tentou me matar, pessoal? Ela não está aqui, mas ela vai estar assistindo esse vídeo. Não sei se a senhora lembra, mãe, mas eu lembro. Uma vez ela tentou me matar. Mexe com essa... Ela é paraibana, gente. Aquela baixinha é paraibana. Então vocês não mexem com ela, não. Vocês veem ela calminha daquele jeito. Mas quando ela sai do sério, sai de baixo. E eu me lembro que... Eu não lembro assim o que eu fiz. Mas eu fiz uma coisa que tirou ela muito do sério. Eu era bem jovem. E aí eu me lembro que ela estava com a chave de fenda na mão bem grande. E ela jogou em mim. E aí aquilo bateu no chão. Claro que eu não soubesse, eu corri, né? Abri o gás. E aquilo bateu no chão que abriu um rombo no chão. E aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, se isso pega em mim, a senhora ia me matar, mãe. E aí eu fiquei com aquilo, né? Minha mãe ia me matar, gente. Ela jogou uma chave em mim, uma chave de fenda. Mas nem por isso eu deixo de amar minha mãe, amados. Ela é uma pessoa maravilhosa para mim, né? É uma pessoa muito especial. E mesmo diante de uma coisa assim, eu amo. Porque eu sei que ela quer o melhor para mim. Eu sei que ali foi porque eu tirei ela do sério mesmo. E aí o que ela tinha na mão ela jogou. Mas ela não é porque ela queria me matar, né? Foi só uma dramatização aqui. Mas imagina se aquela chave de fenda pega em mim, gente. Ia doer bastante se não furasse, né? Porque a raiva foi grande. Mas eu amo a minha mãe, né? O meu pai eu não apanhei muito dele. Mas eu me recordo muito bem das surras que eu levei. Foram poucas. Mas as que eu levei até hoje eu me lembro. Mas eu não odeio meu pai por causa disso. Eu nunca quis sair de casa porque o meu pai me bateu. Porque eu sabia que eu merecia, né? Eu sabia que foi preciso ele me bater. Então eu sei que eu aprontei, por isso que ele me bateu. Se eu não tivesse aprontado, eu não teria apanhado. Então quando a gente apanha do pai, a gente leva aquela surra, a gente sabe que eles nos amam. E passa o tempo, né? Você esquece aquilo ali e você sabe que aquilo ali foi muitas vezes até por amor. Porque você fez uma coisa que não podia ter feito, e aí é uma forma de corrigir. Então o pai bate no filho, né? Eu não estou falando aqui de espancar, gente, não é isso. Eu sei que
principalmente quando a gente vai no encontro e passa ali pela cura interior, a gente vê que tem muitas pessoas que foram até abusadas, né? Foram espancadas. Mas não é desse caso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa de pai para filho. Então o pai, quando ele bate no filho, quando ele dá uma surra no filho, é porque ele quer o melhor para ele. E aí ele está usando isso para quê? De uma forma a punir o filho pelo mal que ele está fazendo, pelo erro que ele está cometendo, né? Então o conceito do pai é esse. Poxa, eu tenho que corrigir o meu filho porque eu não quero que ele se dê mal na vida. Não é assim que a gente faz quando a gente vai, né, corrigir os nossos filhos? Então o discipulado, amados, é do mesmo jeito. Às vezes o teu líder ele vai ali, puxa a tua orelha, mas não quer dizer que ele não te ama, não. Ah, o meu líder não me ama porque ele está falando isso, ele está fazendo isso, ele está me expondo. Não, ele te ama. E se ele está fazendo isso é porque está sendo necessário. Muitas vezes é porque nós merecemos. E aí é onde vem o puxão de orelha, né? Então, discipulado para muitos pode se tornar difícil por causa disso. Então eu já vi muita gente indo embora da igreja, porque não consegue suportar isso. Não consegue ouvir um não, muitas vezes. Não consegue ouvir uma palavra verdadeira. E às vezes quer o quê? Simplesmente que a pessoa passe a mão na sua cabeça. Então, para aquela pessoa, a igreja boa é essa. Que mesmo diante dos erros, Jesus ele ama você do jeito que você é, vem cá, né? Sim, Jesus ama do jeito que nós somos, mas ele quer nos corrigir também. Porque senão a gente vai ficar sempre cometendo o quê? O mesmo erro. Se a gente não vê punição, se a gente não receber a punição, a gente vai continuar fazendo o erro. Então tem hora que o cajado tem que doer nas costelas mesmo, né? O líder tem que vir, tem que dar pressão, tem que colocar na parede, né? Tem que fazer cara feia assim, né? Tem que espremer a pessoa ali para ele tomar o quê? Uma postura. O líder fala, vem cá, você vai querer viver o resto da vida assim agora? Toma vergonha na sua cara, né? Então o líder que ama, ele discipula. O líder que ama, ele não esconde o erro do seu discípulo, mas ele vai ali para quê? Para levar uma palavra de confronto, para quê? Para que esse discípulo, ele venha melhorar naquilo que ele é. Então não é porque o líder não ama, não. Às vezes você fala, poxa, meu líder não me ama, porque toda vez que ele me encontra, ele toca na minha ferida. Não, não é isso. Ele te ama sim, mas ele não quer ver você no pecado. Ele não quer ver você lá na frente, quebrando a cara. Então por isso que ele vem, né? E muitas vezes ele usa da palavra de autoridade sobre você. Vem cá, você tem que tomar uma postura. Amém, meus amados? Mas eu sei que tem pessoas que não suportam isso. Tem pessoas que acham isso o quê? Um fardo. Eu não aguento isso não. A pessoa ficar falando, apontando os meus defeitos, querendo me questionar, me julgar, né? Tem muita gente que fala isso. Meu líder só quer me julgar. Por que ele não julga ele? Fica querendo me julgar. Não é isso, amados. Deus, ele usa o teu líder para quê? Para te tirar das mãos do diabo. Então é uma coisa que eu sempre tenho na minha mente. Se o meu líder foi uma bênção na minha vida, por que hoje ele não vai ser? Só porque hoje eu estou andando nos caminhos do Senhor, eu não preciso mais do meu líder? Não, eu preciso sim. Porque eu sou falho. E tem hora que eu erro. E tem hora que eu quero o quê? Me arrastar. E tem hora que eu quero ficar o quê? Deitado. E aí ele tem que vir dar um cutucão na minha costela. Ei, bora filho, levanta. Vamos, adiante. Né? Cadima, para frente. Amém, meus amados? Então, na visão celular, nós trabalhamos com a escada do sucesso, né? Não está aqui, mas nós já conhecemos. Que é o quê? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. E eu fico assim, maravilhado, amados. Nesses 12 anos, né? Você vê pessoas que você ajudou ali, no comecinho da caminhada com Cristo Jesus, hoje sendo pessoas o quê? Frutíferas. Né? Eu acredito que na maioria de vocês que estão aqui, eu estava no encontro trabalhando. E eu vi muitos, né, engateando ali, nascendo para Cristo Jesus. E hoje eu fico olhando para vocês e vejo que eu estou diante já de líderes. Eu já vejo pessoas assim que já têm sonhos maiores do que até os nossos. Poxa, mas eu quero ser líder de multidão. E isso é maravilhoso, né? Eu vejo isso quando Paulo fala, né? A alegria é quando eu olho para vocês. Eu sei que essa caminhada é difícil, é luta,
né? Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está ruim, mas o que me dá alegria, discípulos, é olhar para vocês e ver que está dando certo. E eu acredito que é essa alegria que contagia o coração dos nossos líderes, amados. Quando ele olha para a gente como discípulo e fala, está dando certo. Está dando certo, tem alguém que está crescendo, tem alguém que está frutificando. E nesses 12 anos de caminhada, eu vejo que muitos discípulos que passaram por nós, hoje já estão na primeira geração. Já estão, né, voando ali, já estão dando saltos altos. E a gente viu, crescendo, né? Assim como eu vejo Daniel, quando a gente foi para a igreja, Daniel era pequenininho. Hoje, Daniel já está dirigindo, né? Já está, né, fazendo faculdade, já está procurando seus caminhos aí. Então isso é maravilhoso. As pessoas vão evoluindo, né? E isso agrada o coração do líder, do discípulo, né? Do seu discipulador, melhor. Ver o seu discípulo crescendo. Então o ganhar na escada do sucesso, se a gente for ver lá em Provérbios capítulo 11, versículo 30, ele fala sobre isso. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é o quê? Sábio. Então, ganhar é o quê? É aquilo que você faz na sua célula. A célula, ela foi feita para ganhar vidas. É uma estratégia da visão celular. Ao invés da gente ficar convidando as pessoas para vir para o culto, porque tem gente que você chama para a igreja, ele não vem. Ele acha que ele não é digno de entrar nem dentro da igreja, porque ele se acha muito pecador. Então tem gente que não consegue entrar na igreja. Ele acha que ele não pode estar no nosso meio, né? Por ser um pecador. E aí a gente usa o quê? A estratégia da célula. Na verdade a gente copiou essa estratégia, né? Uma estratégia que já nasceu lá atrás. Lá com os apóstolos, quando Jesus falou, vai de 2 em 2, pregando o quê? A palavra do Senhor de casa em casa. Então a gente não está inventando nada, a gente só está copiando aquilo que deu certo lá no passado, né? A gente está fazendo uma cópia daquilo que deu certo. E aí a gente faz o quê? A gente abre uma cela na casa de alguém e a gente começa a falar do quê? Do Evangelho de Jesus. E você começa a edificar a vida daquelas pessoas, né? Pessoas que não tinham contato nenhum com Deus. E aí você, através das palavras do Senhor, você começa a fazer essa ligação, essa ponte, esse elo dessas pessoas, né, até Deus através de Jesus. Então, a palavra do Senhor fala que o fruto é justo e a árvore de vida é aquele que ganha, e aquele que ganha a alma sábio é. Então, eu acredito que todos aqui são sábios. Eu acredito, né? Eu estou diante de uma igreja que é sábia. Por quê? Porque tem isso na sua convicção. Talvez você não está exercendo isso, mas eu acredito que você já ouviu essa expressão. Você tem que ganhar almas para o Senhor Jesus. Quem é que nunca ouviu essa expressão? Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu isso. Você tem que ganhar almas para o Senhor Jesus. Se você quer ser uma pessoa sábia, comece a ganhar almas para o Senhor Jesus, né? E isso faz parte do primeiro degrau da escala do sucesso. E lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3, ele fala que os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Sempre e eternamente. Então, amados, ele faz essa comparação, né? Daquele que ganha almas, né? É como o quê? É como as estrelas, sempre e eternamente. Então isso é maravilhoso, amados. Eu acredito que era essa visão que Paulo estava tendo ali nesse momento. Poxa, eu sei que dá trabalho, mas eu amo. A minha alegria é estar com vocês, né? E não sei se vocês perceberam aqui no texto, ele fala também que teve momentos que ele foi impedido de estar ali. Eu vejo isso na situação que a gente está vivendo hoje, amados. Eu, por exemplo, eu não estou fazendo célula, né? Eu assumo esse erro, mas por uma cautela. Eu não estou fazendo a célula presencial, mas por uma certa cautela. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus, ele caminha e a gente muitas vezes nem sabe estar com ele. Às vezes eu estou aqui, amanhã eu faço o exame e estou com Covid. Então eu não quero ser um transmissor. Por isso a gente está evitando, né? Eu, a pastora, a gente tomou essa postura. Não, a gente não vai fazer a célula presencial. Mas, na medida do possível, a gente está o quê? Alimentando os nossos discípulos.
né? A gente está levando a palavra, a gente está ali vendo, né, aqueles que estão cabisbaixo, a gente está ali de uma certa forma orientando eles. Mas eu creio que uma hora isso vai passar e a gente vai poder voltar às atividades normais, né? Eu creio que uma hora a gente vai ter que, né, tomar novas estratégias aí. Mas no começo a gente tomou essa postura, vamos parar com a célula presencial, porque se tem um risco da gente estar junto com essas pessoas e ser, né, um agente para levar ali, ao invés de uma palavra, um vírus, então a gente tem que ter o quê? Cautela. E aí a gente tomou essa postura. Mas a gente sabe o papel que tem uma célula, amados. Eu sei que, né, no meu interior e da pastora a gente sabe a falta que a gente está tendo. Porque muitas vidas poderiam estar sendo salvas nesse momento através daquela célula. Não é? A gente estava abrindo um ministério lá no Morro da Cruz já, né? Uma célula nova ali. A gente estava começando a engatinhar. E aí foi logo no começo dessa pandemia. E a gente teve que paralisar. Então a gente vê assim que de uma certa forma a gente foi impedido de crescer. Assim como Paulo fala ali, né? Que teve um momento que ele não pôde nem estar ali para levar a mensagem. Mas ele sabe da importância, né? Ele sabe que a alegria, né? Ele comenta aí que a alegria dele é estar ali. A alegria dele é estar com seus discípulos, de levar o evangelho, né? E eu vejo que tem muitos discípulos que já estão procurando a gente, já falando, pastor, e a nossa célula, como é que é? Calma, gente, vai chegar a hora da gente estar junto novamente, de abraçar, né? De cantar junto, de louvar ao Senhor, de fazer as nossas confraternizações e de poder estar, né, sendo ministrados através da palavra, né? Da presença. O segundo degrau da escala do sucesso é o quê? O consolidar. Isso aí você... Mas eu só queria trazer um versículo bíblico que fala sobre isso. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Ele fala sobre isso. A questão de consolidar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E receberei o dom do Espírito Santo. Então os que aceitarem a palavra forem batizados, né? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a justiça, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso está lá em Efésios 4:16, né? Eu não falei o versículo antes e já li. Está em Efésios capítulo 4, versículo 16. Ele fala também do que? Da consolidação, né? Em amor, você está edificando. Então é muito gratificante você ver um recém-nascido espiritualmente e você está ali o quê? Alimentando, né? Dando suprimento para ele. E aí você levanta essa pessoa para o encontro. E aí vê ele passando para o encontro, sendo curado, restaurado, lavado, remido ali. E aí você vê aquela pessoa descendo as águas, se batizando. E aí logo depois aquela pessoa vai estar fazendo o quê? A escola de líderes. Daqui a pouco você já está sendo convidado aí o quê? Na formatura daquele discípulo. E aí você vê ele sendo condecorado ali, né? Como um líder de célula, podendo abrir a sua célula. E você vê a sua célula se multiplicando. Então isso é maravilhoso. Fazer parte, né, da consolidação de uma igreja. É uma estratégia que dá certo e muito certo, amados. Mas a gente precisa estar o quê? Comprometido com a obra do Senhor. Amém? Porque tem muita gente que não está conseguindo caminhar. Não está conseguindo acompanhar os passos. Está ficando para trás. E nessa caminhada a gente tem que caminhar o quê? Junto. A gente não pode parar, né? A gente não pode ficar para trás. Agora, o discipular na escala do sucesso. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Se você quiser anotar aí depois. Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20. Ele fala assim: fazei discípulos, ensinando-vos e aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso foi Jesus que falou, né? Que você tem que fazer o quê? Discípulos. Você tem que fazer, né? Fazer discípulos. E você precisa ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus, né? Que vos tenho ordenado, né? E lá em Atos capítulo 14, versículo 21. Atos 14, 21, ele fala também: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos,
voltaram, né? Em Atos aqui ele está relatando o quê? A caminhada dos 12 de Jesus. Quando Jesus falou, vai de 2 em 2 pregando o evangelho de casa em casa. E aí ele está relatando, né? Foi ali, né? Naquela cidade ganharam muitas vidas para o Senhor Jesus. Então, o enviar, ele faz parte disso, né? Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar o evangelho. Marcos capítulo 3, versículo 14. Né? Vocês podem anotar aí, enviar, Marcos 3, 14. Ele fala isso. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Aqui já era Jesus preparando o que? Os seus 12. Né? Não era só discípulos, mas eram 12 homens para estar o que? Caminhando junto com ele, aprendendo, estar mais próximo junto com ele. Então eu vejo aqui que tem discípulos nessa igreja, né? Do apóstolo, e tem o que? 12 do apóstolo, que fazem parte da primeira geração. Então, se você, por exemplo, quem aqui é da segunda geração? Levanta a mão aí. Segunda geração do apóstolo. Então você é o que? É 12 da segunda geração. Você é um discípulo 12 da segunda geração. Você é discípulo do apóstolo, né? Agora, quem é aí da primeira geração do apóstolo? 12 da primeira geração. Você também é discípulo, mas você faz parte do quê? Da linha de frente. Então você é o quê? 12 do apóstolo, né? Não é só um discípulo, mas você é 12, você está ali junto com ele, caminhando, né? Imagina a igreja um barco, né? Imagina a igreja pequenininha como sendo uma canoa. Vilani, João, eles lembram muito bem, fazem parte eles fizeram parte da lama da arca de Noé, né? Eu fiz parte da arca. João e Vilani, eles fazem parte da lama da arca, então, mais velho do que eu ainda. Eu acredito que eles são dessa época, quando o apóstolo começou com a canoinha, não era, Vilani? Remando ali, o apóstolo sozinho. Ele tocava, ele ministrava, ele fazia as pregações, né? Ministrava as pregações, ele fazia o teatro, que o apóstolo gosta muito. Ele gosta muito de teatro, então ele fazia as peças teatrais, fazia tudo sozinho. Ele conseguia remar aquele barco sozinho ali, tranquilo. Estava tudo no domínio. Mas a igreja, ela cresceu, expandiu, né? Em uma velocidade. E aí, ele já teve o quê? Que ajudar pessoas, ou melhor, levantar pessoas para ajudar ele nessa caminhada. Ou seja, o barco já não era só uma canoinha. O barco cresceu. E aí quando ele remava sozinho para um lado, o barco ia para outro. Aí ele corria para o outro lado e remava para cá, o barco virava para cá. Então ele viu o quê? Que ele precisava de arrumar mais pessoas para ajudar a remar esse barco. Então a igreja hoje, amados, eu sei que o apóstolo ele é capaz de fazer isso. Ministrar, assim como eu fiz aqui, louvor, pregar, ele consegue. Mas é muito mais fácil se tiver alguém para ajudar ele. Então hoje ele está na casa dele, está enfermo, né? Está cuidando da família. Imagina se não tivesse nenhum 12, nenhum pastor para ajudar. Talvez a igreja poderia estar até fechada. Ou alguém, né? Se ele não conseguisse ninguém, ele ia ter que fechar as portas da igreja. Então quando a gente está num barco grande e tem alguém ajudando a gente a remar, fica mais fácil, amados. Agora pensa comigo. Imagina esse mesmo barco grande, uma galera remando, no mesmo sentido. Mas lá na cabeça do barco, tem uma galerinha remando contrário. E aí? Vocês acham que a gente vai para algum lugar? Sentar uma galerinha lá na cabeça do barco, a gente aqui, ó, os 12, o apóstolo, a apóstola, a gente remando aqui, ó, com toda a força, né? Pregando, ministrando, fazendo encontro, célula. E aí lá na frente do barco, tem algumas pessoas remando ao contrário. Ah, eu não vou para esse encontro não. Meu líder mandou eu de novo para esse encontro, mas eu não vou não. Eu acho que eu não preciso não, já fui uma vez. Ah, eu não vou abrir célula não. Acho que eu não sou capaz. Isso é o quê? Você está remando contra a maré. Contra aqueles que estão ali, ó, dando sangue, para que o barco venha a crescer, para que o barco venha a estar adiante. Então, quando você fala, ó, eu não quero ser líder de célula, eu não quero abrir uma célula, eu não quero fazer uma escola de líderes, eu não quero ir para o encontro, é o mesmo que você está assumindo esse remo e está remando contrário à igreja. Porque a nossa igreja, ela tem essa visão.
aonde cada discípulo ele vai se tornar o quê? Um líder de multidões. Você não vai ser só um 12, você vai ser um grande líder. Mas claro que a gente começa lá de baixo, amados. Não tem como você começar de cima. Eu só vi uma pessoa fazendo isso. Você construiu uma casa de cima para baixo, que foi meu pai. Ele fez uma casa de cima para baixo, gente. Né? Ele começou do telhado para as paredes. Né? Mas é por causa do projeto que ele ia fazer. Era um barraco de madeirite, e aí ele resolveu mudar depois. Mas eu falo para vocês, não dá certo. É um projeto que não tem como. Você tem que começar de baixo para cima. Então, se hoje você é um simples discípulo, amanhã você vai se tornar o quê? Um grande líder. Um grande líder. Amanhã ou depois eu posso ver você aqui na frente e eu sentado aí bem velhinho. E olhando assim, vendo você pregar e a multidão todinha. E falando, poxa, era uma criança. Um dia desse eu estava lá ministrando e ele sentado lá no fundão da igreja. E hoje ele está aqui na frente pregando e esse monte de gente glorificando o nome de Jesus através da vida desse homem ou dessa mulher. Então é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite, amados. O discipulado, ele dá certo. Mas quando a gente quer andar junto. Não adianta a gente sentar na ponta do barco e querer remar ao contrário. Porque você vai estar simplesmente o quê? Atrapalhando. Mas se você tomar a postura e falar, poxa, eu vou pegar aqui nem que seja uma colher, mas eu vou remar. Eu vou com o dedinho aqui, ó, do lado de fora, mas eu vou caminhar no mesmo sentido. Eu vou começar devagarzinho aqui, ó. Eu sei que eu não tenho o mesmo pique, eu sei que eu não tenho o mesmo desenvolvimento, mas eu vou fazer com o que eu sou capaz. Vou aqui, ó, do meu jeito. Né? Do meu jeito eu vou remando aqui. Você já está o quê? Contribuindo para que essa igreja venha a crescer. Então cada um aqui, amados, é importante para esse crescimento. Às vezes você está sentado aí e você pode achar assim, poxa, eu não sirvo para nada nessa igreja. Serve. Você quer ver como você serve? Se você trazer uma pessoa, você já está servindo. Se você falar assim, ó, eu vou levar uma pessoa para a igreja hoje, eu vou levar uma pessoa para o encontro, eu vou levar uma pessoa para a minha célula hoje, você já está, ó, com o dedinho para fora aqui, ó, remando. Já está fazendo com que o barco venha a caminhar. Então são coisas simples como essa, mas que lá na frente vai surgir como um grande efeito. Amém, amados? Então precisamos levar cada novo convertido à porta do reino para ter uma experiência sobrenatural de novo nascimento através do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. Não é só do líder. Né? Não é só do líder. Nós somos responsáveis em levar cada novo convertido a ter uma experiência nova com o Espírito Santo. Né? Consolidando-no no corpo de Cristo, com juntas de relacionamento forte e um vigoroso, levando por sua vez a também se tornarem o quê? Frutíferos. Eu vejo isso na vida do Tiago. Tiago é 12 do Newton, mas ele já tem discípulos. Né? Já tem seus discípulos ali, já tem os seus seguidores ali, e já estão ali caminhando com ele. E eu acredito que se o Tiago falasse, se o apóstolo falar para o Tiago, amanhã, Tiago, tem encontro. Eu acredito que o Tiago tem alguém para mandar para o encontro. Porque na célula dele tem um monte de gente. Então eu acredito que tem alguém ali, não tem, Tiago? Que você, após amanhã, eu já tenho um discípulo aí que se tiver encontro eu já mando. Né? E olha, é discípulo do Newton, está debaixo da cobertura do Newton. Né? Não é 12 direto do apóstolo, mas é discípulo, faz parte da segunda geração e está junto com esse barco. Então cada um aqui, amados, é importante. Às vezes você fala assim, eu estou na segunda geração e eu acho que não tem importância nenhuma. Tem sim. Você tem um papel muito importante. Se você não sabe, a multiplicação da igreja está na segunda geração. A primeira geração, ela é o que? É o pilar. Imagina essa igreja aqui, amados. Se a gente falar assim, olha, amanhã a gente vai fazer uma obra aqui muito grande. E a gente vai colocar aqui 10 lajes. E eu falar para vocês, olha, não tem como não, porque a gente não tem base para isso. Não seria frustrante, amados? Você chegar assim, pastor, e falar, eu estou com uma verba aqui, pastor, da gente fazer esse prédio aqui com 10 lajes. A gente crescer esse negócio aí. Porque eu estou vendo que a gente é capaz de fazer isso. Mas eu virar para o pastor e falar, não tem jeito não, pastor, porque a gente não tem base. A base que a gente tem aqui, ó, é só para isso aqui que vocês estão vendo. Então os 12 da igreja, amados, eles são como pilares. Se a gente tiver 12 aqui, que ombrem com os nossos líderes,
a gente vai ser o quê? O pilar da igreja. Então a gente está aqui para suportar. Agora, quem é que vai fazer com que a igreja cresça? São as lajes. Então a segunda geração, ela é responsável pela multiplicação da igreja. Vocês da segunda geração, vocês estão numa dimensão tão longe, ou melhor, que alcança tão longe que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Né? Vocês são responsáveis pela multiplicação da igreja. Então, se os 12 que a gente tem nessa igreja aqui, se eles falarem amanhã a gente vai abrir uma célula, e se a gente fizer aqui um fruto fiel, a nossa igreja não vai nem suportar o tanto de gente. Infelizmente a gente vai ter que procurar outro lugar. Para vocês verem o potencial que está diante da segunda geração dessa igreja. Mas às vezes você faz parte dessa segunda geração e acha que não tem importância nenhuma. Se você vir para o culto ou deixar de vir, não vai fazer diferença nenhuma. Os 12 do apóstolo, eles têm que ir. Tudo que tiver na igreja, eles têm que estar presentes, porque são 12 do apóstolo. São os pilares da igreja. Mas eu sou da segunda geração, eu sou da terceira geração. Então eu não tenho tanta importância. Tem sim. O que adianta a gente fazer um monte de pilar aqui, amados, e não ter parede? E não ter a laje? E não ter o segundo pavimento? E não ter janela para a gente colocar e não ter porta? Vai adiantar alguma coisa? A gente tem uma fundação aqui maravilhosa que suporta 10 lajes e a gente olhar e não tem só um telhado, umas telhinhas finas. Para que vai adiantar essa estrutura toda? Que suportaria um grande peso, mas não tem nada sobre os seus ombros. Então cada discípulo da igreja, do corpo de Cristo, ele tem o seu papel fundamental. Nós temos um papel fundamental. Então não basta sermos discípulos, temos que ser discípulos que fazem discípulos. Não adianta só você ser um discípulo de Jesus, né? Você tem que ser um discípulo que ganhe discípulos, que ganhe pessoas. Porque é isso que vai fazer a diferença na nossa igreja. Se cada um aqui se comprometer em ganhar vidas para o Senhor Jesus. Poxa, mas já tem tanto tempo que eu fiz a minha escola de líderes. Será que eu ainda posso abrir a minha célula? Pode, amados. Pode sim, a qualquer momento. Você pode abrir a sua célula. Basta você tomar essa decisão. Poxa, eu vou abrir minha célula. Eu vou começar a chamar o povo. Eu vou começar a evangelizar. Porque dessa forma você vai estar o quê? Ajudando a remar. Ajudando a remar. E mesmo diante de uma pandemia como essa, a gente consegue. Você hoje tem o quê? Rede social, tem tanta coisa aí que a gente pode usar a nosso favor. Não, eu estou esperando a pandemia passar, esse coronavírus ir embora, aí eu vou abrir a minha célula. Não, a sua célula virtualmente. Você pode começar a consolidar essas pessoas, a ganhar essas pessoas. Você abrir um grupo de WhatsApp, de amigos, e você falar, aqui é a minha célula. E todo dia eu vou mandar uma palavra ali, evangelizando esses meus amigos. E aí no dia que for liberado, eu vou estar o quê? Reunindo com eles. E aí a gente vai fazer uma confraternizaçãozinha, já é uma célula, já está funcionando. A palavra já está sendo ministrada, meus amados. Só que é mais fácil a gente sentar e começar a colocar o quê? Dificuldade. É melhor a gente sentar na cabeça do barco, ficar olhando para trás e ver o quê? O povo remar. Às vezes você não está nem remando contra, mas você senta na cabeça do barco e fica olhando. Deixa esse povo remar aí, talvez a gente chegue em algum lugar. Talvez um dia a gente chegue em algum lugar. Então não adianta só você ser um discípulo. Você tem que ser o quê? Um discípulo que faz discípulo. Porque quando você chegar no céu, amados, isso não é palavra minha não. É Deus que fala. Quando você entrar lá no reino, né, no trono da glória. Quem aqui almeja isso na sua vida aí? Você entrar no reino da glória. No reino. E você está diante do Pai. E o Pai virar para você e falar, vem cá. Cadê aqueles que você ganhou para mim? E aí? O que a gente vai ter para dizer para o Pai? Cadê os seus frutos, meus filhos? O que você vai ter para oferecer para Deus? Então é uma coisa que a gente fica até frustrado. Poxa, eu não tenho ninguém, eu não tenho nada para oferecer para Deus nesse momento. Então vamos trabalhar, vamos ganhar alguém. Esse ano você já ganhou alguém para Jesus? Ainda dá tempo. Nós temos aí 3, 4 meses quase. Dá tempo.
de você evangelizar alguém, de você mandar uma palavra, de você abrir esse grupo que eu estou te falando no WhatsApp e começar a evangelizar. Uma hora você pode acertar na veia de alguém, e esse antídoto entrar na veia dessa pessoa e contagiar essa pessoa, e ela ter até uma parada ali, né, um êxtase ali na sua casa, e ele falar: meu Deus, era isso que eu estava precisando. Então a gente precisa, como igreja do Senhor, a gente precisa estar em atividade, meus amados. A gente não pode ser uma igreja morta. A gente tem que reagir. Amém, meus amados? Não é ficar esperando passar a pandemia para a gente começar a trabalhar, não. A gente já tem que estar trabalhando. Porque o reino de Deus não para. O mundo pode parar, mas o reino de Deus não para. Assim como o inferno também não para. O mundo espiritual, ele continua trabalhando. A gente parando ou não parando, ele vai continuar trabalhando. E o diabo, ele vai tentar tirar pessoas dos caminhos do Senhor. Então o discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aprendiz, né? O discipulado já fala, discípulo do lado, baseado no modelo de Jesus Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aprendiz a plenitude da vida que tem em Cristo, que o discípulo é capaz de treinar outros a ensinar essa forma. Então, não é que você tem que ser uma xerox do seu líder, não é isso. Mas, né, o apóstolo, ele não está aqui para fazer mini apostolinhos, não, né? É Arquimedes e olhar para trás e ver um monte de arquimedinhos, não. Não é isso, cópias dele, não. Mas o que ele quer é o quê? É aquilo que ele tem de Deus na vida dele. É isso que ele quer passar, né? É isso que ele quer, que a gente seja cópia dele. Eu não tenho que me vestir como o meu apóstolo, andar como o meu apóstolo, querer ser parecido com ele. Não é isso, na aparência, nem no físico. Mas espiritualmente, é isso que eu almejo. Né? Eu sempre falo para ele: apóstolo, eu quero ter a mesma unção que o senhor tem. A mesma. Nem mais, nem menos. Se eu tiver a mesma, para mim já está bom, já está de bom tamanho. Porque eu vou estar caminhando junto com o Senhor. Né? Eu posso ser mais feio do que ele, assim como ele fala, né? Mas eu acredito que se eu me parecer espiritualmente com ele, para mim já está de bom tamanho. Eu já estou alegre com isso. Amém? Porque Jesus é um mestre formador de discípulos. Jesus, ele formava os seus discípulos. E ele tem injetado isso em nós. Como todo cristão leva o nome de Jesus, a ordem é: transforme vidas através do discipulado. Eu não vejo outra denominação que seja capaz de fazer isso tão bem como aquelas que estão debaixo da visão celular do modelo dos 12. Né? Eu não consigo ver e enxergar isso tão bem, tão nitidamente. Né? Tem igrejas que são de um ministério muito grande, mas não tem essa velocidade do crescimento e na questão do discipulado. São igrejas centenárias que são muito grandes, que têm muito dinheiro, que têm patrimônio, mas na questão do crescimento espiritual, eles não crescem tão rápido assim. Eles não estão nessa velocidade. E às vezes tem sim só um pastor lá remando, um barco gigante, ondas querendo derrubar, e o pastor sozinho lá, ó, no seu remo, né? Puxa para um lado, vai para outro, e ele sozinho. E a visão celular, ela dá essa oportunidade de você sentar num barco e você olhar e você ver que tem pessoas ali remando junto com você. E você vê a cada dia chegando mais pessoas com seus remos e falando: eu também quero caminhar, eu também quero remar esse barco aí. Eu também quero conduzir essa igreja junto com o Senhor, meu líder. Amém? Eu acho que eu estou diante dessa igreja. Tem alguém que está se identificando com o que eu estou falando aí, gente? Glória a Deus. Então a palavra é: siga-me. Né? Foi o que Jesus falou para os seus discípulos: ei, larga tudo que tem aí, ó, que você está fazendo, e siga-me. Uma palavra simples. É uma palavra que engloba tudo hoje, assim como englobava tudo naquele tempo. Lembre-se, o destino eterno de algumas pessoas depende da sua resposta ao chamado de Cristo e ainda ecoa pelos séculos: segue-me. Amém, amados? Essa frase eu queria que ficasse bem marcado na sua memória. O destino espiritual de muitas pessoas
depende da resposta que você dá para o chamado de Jesus. Imagina, se Deus falar para você hoje, abra uma célula, e você virar para Ele e falar, não. O destino de muitas pessoas pode estar debaixo da resposta que você dá para Deus. Isso é forte, amados. Isso é uma palavra que toca lá dentro de nós, né? Quando eu vou falar não para o meu líder, eu penso duas vezes. Porque eu sei que debaixo daquela palavra ali tem uma ordem espiritual. E eu sei que a resposta que eu der para ele pode ser uma resposta que eu estou dando para Deus. Uma resposta que eu estou dando para Deus, né? Uma resposta que eu estou dando para Deus. E eu sei que essa resposta que eu estou dando para Deus, ela pode definir o futuro espiritual de algumas pessoas. Imagina se eu tivesse falado para o meu líder, meu líder, gostei muito desse encontro, foi uma bênção, né? Recebi muito, mas eu não quero saber desse negócio de discipulado não, de visão celular, eu quero ser só um discípulozinho, sentar numa cadeira, né? E o dia que me der na teia, eu vou ali para o culto, o dia que não der, eu recebo em casa, porque tem crente que é assim, sabe? Ele acha que ele recebe do mesmo jeito em casa, ou às vezes até mais. Não, eu não vou não, porque eu estou cansado, e se eu for cansado para a igreja eu não vou receber. Será que a conexão lá é a mesma que aqui, ou é pior? Será que o Wi-Fi lá é melhor do que o daqui, amados? Né? Então isso é preocupante. É preocupante. Então o discipulado é o processo de formar vidas, ensinando-lhes um novo estilo de vida, com base no evangelho do reino. Portanto, um discípulo é alguém totalmente comprometido com o Senhor Jesus e com os seus irmãos. Mais uma vez eu estou falando aqui sobre comprometimento. Comprometimento, a gente tem que ter compromisso com as coisas de Deus. Amados, esse barco aqui não é só do nosso líder não. A gente também faz parte desse barco. A gente também está no mesmo barco. E se esse barco afundar, a gente também afunda junto. É igual o povo que fica falando mal do Bolsonaro, do Brasil, metendo pau no Brasil. Mas eles estão falando o quê? Da pátria e do presidente deles também. Então a gente tem que pensar nisso. Poxa, se a minha igreja não está crescendo, será que é só o meu líder que é responsável? Não, eu acho que eu também tenho culpa nesse negócio aí. Será que não? Ou às vezes você olha para o seu discipulador, seu líder de célula, e fala, poxa, eu acho que esse cara não seria capaz de estar aqui não, né? Nós somos mestres em fazer isso, julgar. Mas será que a responsabilidade também não é sua? Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão assim. Olha só o tanto de líder de célula que a gente tem aqui. Eu falo para você, líder, às vezes a tua célula não está crescendo por falta de comprometimento seu. Às vezes nós não estamos tendo comprometimento com as nossas células. E a célula não desenvolve, não cresce, não frutifica, não caminha, não vai para frente. Às vezes você começa, daqui a pouco você já desiste. Às vezes você vai um pouco, daqui a pouco você já não vai mais. Às vezes por uma coisinha, por uma besteira, você já abandona. Faz parte de uma célula, que não é líder de célula, mas está em uma célula. Às vezes, líder, discípulo, o seu líder não está frutificando por falta de compromisso seu. Dói, não dói? Quando a gente pega o líder e senta o porrete no líder, é fácil. Mas quando a gente se coloca no lugar do nosso líder, será que é fácil? Talvez a minha igreja não está crescendo na mesma plenitude do sonho do meu apóstolo, porque eu não estou sendo responsável. Eu estou sendo irresponsável em assumir esse compromisso. Será que eu estou me doando assim como ele se doou?
É isso que eu penso. É isso que eu imagino comigo. Poxa, o meu líder, ele está remando numa velocidade tão grande. Será que eu estou nessa mesma velocidade? Será que eu estou me empenhando para chegar nessa velocidade também? Ou será que eu estou aqui só segurando o remo? Né? Ou com a minha colherzinha na água? Então, discípulos, seja comprometido com a obra também. Tome uma postura. Abra a sua célula. Né? Faça a sua escola de líderes. Se o teu líder está falando para você ir para o encontro de novo, vá. Se o que está faltando é você mergulhar na presença de Deus, mergulha. Dá esse salto aí. Mas vamos fazer com que esse barco venha pegar a velocidade. Vamos trazer mais pessoas a fazerem parte desse barco, a remar junto com a gente. Porque eu acredito que assim a gente vai alcançar essa velocidade. A gente vai ganhar essa corrida aí. E a gente vai prosperar. Amém, discípulos? Vamos nos comprometer com a obra do Senhor. Não deixe essa responsabilidade só para as costas do seu discipulador, não. Seja responsável. Assuma essa responsabilidade também. Porque a partir do momento que eu assumi essa responsabilidade, eu pude ver discípulos se formando. E isso alegra o meu coração. Vocês não acham que eu me alegro quando eu vejo o Douglas postando ali as fotos da célula dele no grupo da igreja? Eu me alegro. Eu me alegro. Assim como eu vejo o Ender, seu Luiz, né? Seu pastor Cláudio se alegra também de ver o seu Luiz ali, a Cássia, né? E todos os discípulos demais aqui. Eu acredito que a alegria do discipulador é ver o líder frutificar. A alegria do discipulador é ver o seu discípulo frutificar, dar os seus frutos, abrir a sua cela. Ó, eu estou aqui, estou caminhando, estou remando, o barco também. Ó, vamos aí, meu líder, eu estou junto com você, com o Senhor. Isso é muito bom, amados. Isso leva a igreja ao crescimento. Amém, amados? O discípulo surge com um vínculo natural em nossa tarefa de fazer discípulos. Deus quer que sejamos mais do que testemunhas e proclamadores. Ele nos deu a tarefa de ensinar, informar e formar a vida da pessoa que se converte. Então não é só você formar, ou melhor, ganhar pessoas na célula, não. Você tem que ajudar essa pessoa a crescer. Né? Imagina, se você sai fazendo um monte de filho e largando no mundo. Pai desnaturado, não é assim que a gente chama? Só sabe fazer. Tem muito líder que é pai desnaturado. Sai fazendo e largando e abandonando. E aí não sabe se o filho cresceu, se morreu, se deu fruto, se virou gente, se não virou, se virou bandido, se virou uma pessoa de boa índole. E a função que ele tem é só fazer menino. E sai largando os meninos. Então, levando isso para o lado espiritual, tem muito líder que pare muito. Mas ele não dá o quê? Assistência devida para o seu filho. Só vai largando no mundo. E aí, fulano é meu filho, ciclano também, Deltrano é... E está aí com a igreja? Não, nem no mundo, perdido. Ou às vezes nem sabe o paradeiro desse filho. Então eu acredito que a nossa missão não é só produzir. Eu acredito que a nossa missão, quando eu vi esse discipulado aqui, do apóstolo Paulo, né, com a igreja de Tessalonicenses, era um discipulado como esse. Olha, eu sei que dá trabalho, mas eu tenho alegria. Eu estou vendo que esse negócio está dando certo. Eu estou vendo que tem gente aqui que está interessado em produzir, em dar frutos. Eu acredito que essa é a alegria de todo líder. Né? E ver um discípulo frutificar. Amém, meus amados? Então nós temos que tomar essa postura. É uma relação de compromisso para edificação e frutificação. Não é só você ganhar e largar, não. Você tem que levar essa pessoa a ter uma formação. Fazer uma escola de líderes, se batizar, abrir a sua célula, né? Começar a levar pessoas ao encontro, pregar no encontro. Tão bom, gente. Eu via pessoas assim e falava assim: pastor, eu queria pregar no encontro, mas eu queria ter essa unção aí que o senhor tem aí, prega tão bem, tal. Eu falo: você não sabe. Você não sabe nenhum texto da história. Às vezes você prega muito melhor do que eu. Porque quem faz a pregação no encontro não é
Você pode ser um eloquente aqui com as palavras, mas se não tiver unção, não adianta nada. E às vezes você pega uma pessoa que não é nada, não tem formação nenhuma, não sabe nem ler. Mas Deus derrama uma unção na vida daquela pessoa que quando ele pega no microfone e começa a tremer, o povo tudo começa a receber. Então isso faz a diferença. Não fica esperando se capacitar, não. Só tomar postura. Fala, Deus, eu estou aqui. Eu não gosto muito de estudar, mas eu tenho que ir para essa escola de líder. Eu vou lá, vou dar um jeito. Eu não sei nem ler, mas eu vou lá. Eu vou assumir essa responsabilidade. Faça isso para você ver se Deus não vai derramar a unção dele na tua vida e você multiplicar para a honra e glória dele. Amém, meus amados? Basta você tomar uma postura. Eu vejo que muitas pessoas abriram mão de tudo para tomar essa postura. Mas eu vejo também que teve algumas pessoas que não fizeram isso ao seguir Jesus. Quando Jesus falou para aquele jovem rico, vende tudo que tem, siga-me. O que aquele jovem fez, amados? Ele vendeu? Ele tomou essa palavra para si? Não, ele simplesmente abaixou a cabeça e falou, estou enrolado. Não dou conta não, o fardo é muito pesado. Não vou conseguir fazer isso não, pai. Abrir mão de tudo para te seguir. E tem muita gente que faz isso. Não quer abrir mão. Eu sempre falo, amados, caixão não tem gaveta. Não adianta você querer juntar esse tesouro todo aí, se lá no céu você não tem nada. Você não vai ter casa, você não vai conseguir levar o seu carro, você não vai conseguir encontrar uma faculdade lá, para você exercer o seu mestrado, o seu doutorado. Não vai ter isso lá. A única coisa que você vai ver lá é anjos, glorificando o nome do Senhor, voando, adorando a Deus. E isso você só vai conseguir formar no mundo espiritual. Você só vai ter essa formação se você mergulhar no sobrenatural de Deus. Essa faculdade aí, você só consegue fazer ela no mundo espiritual, pastor. Não tem como você se inscrever hoje numa faculdade aí para se formar no mundo espiritual. Alguém conhece aí alguma faculdade aí de mundo espiritual? Eu conheço. Cristo Jesus. Esse sim é capaz de formar. Esse sim é capaz de formar uma pessoa no mundo espiritual. Uma faculdade que ninguém é capaz de fazer, ele consegue. Através da cruz de Calvário. Ele conseguiu abrir uma faculdade no mundo espiritual, aonde você consegue se formar e se tornar uma pessoa capaz de levar o Evangelho. De levar pessoas a se formarem também nesse mesmo mundo espiritual. De você olhar e falar, poxa, a pessoa não sabe escrever um O com o dedo. Mas quando ele pega no microfone para pregar, meu Deus. A minha mãe, ela era discípula da Igreja Batista aqui, né? Nossa vizinha aqui. E eu frequentei ali muito tempo com ela. E eu me recordo de um senhor, já de bem idade, ele tinha quase 80 anos. E ele tinha um testemunho muito forte, ao qual ele falava que ele não sabia ler. Ele nunca foi na escola. Como eu falo, não sabia fazer o O com o dedo. Mas teve um dia que ele falou assim, Deus, ele já convertido, Deus, eu quero aprender a ler para me poder ler a sua palavra, ler a Bíblia, né? Conhecer a tua palavra. E ele disse que começou a folhear a Bíblia. Começou a folhear. E ele disse que começou a entender as palavras. Ele disse que começou a ler. De uma forma assim, sobrenatural. Ele começou a ligar as palavras ali. E ele começou a ler. Começou a ler, começou a ler, começou a ler. E esse senhor, ele já morreu, né? Já faleceu. Mas quando eu o conheci, amados, ele sabia cada lugar, cada versículo, ele sabia onde estava na Bíblia. Se você desse um versículo para ele, ele sabia onde é que estava. E ele lia o versículo para você, era muito interessante. Ele lia. Se você dava uma parte do versículo, ele falava, está em tal lugar, e o versículo, ele lia o versículo todinho. E eu ficava assim admirado, meu Deus, como pode um analfabeto que nunca foi numa escola ser capaz de fazer isso? É ou não é, amados, uma formação do mundo espiritual? Uma faculdade do mundo espiritual? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Então se hoje você está falando, eu não sou capaz, se disponibilize. Dá esse mergulho no mundo espiritual. Peça para Deus que Ele vai te capacitar. Amém? Eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu estou aquilo. Dá esse mergulho e você vai ver que Deus vai te capacitar.
Se é vergonha, Ele vai tirar. Se você acha que é porque você não tem uma boa leitura, Ele vai te dar essa leitura. Às vezes você não vai precisar nem ler, mas Ele vai te dar uma boa memória. Porque eu vejo que as pessoas às vezes não têm uma boa leitura, mas tem uma memória e consegue gravar muita coisa na memória. Então aquilo, por exemplo, quando você vê uma pessoa que ela não consegue enxergar, ele tem uma falha em uma área, mas em compensação em outra ele é capacitado. Então ele tem o quê? Ele tem o toque mais apurado. Ele não tem os olhos, mas ele tem o quê? O toque. O tateio, né? Ele tateia. Por exemplo, a minha mãe, ela tinha um tio que ele conhecia o dinheiro pelo toque. As notas. Então ele contava dinheiro por causa do toque, né? Aquilo que ele tocava. O surdo, né? Ele não consegue ouvir, mas ele tem o quê? A visão apurada. Então você está falando com ele, ele não está ouvindo, mas ele consegue discernir aquilo que você está falando pelos gestos dos seus lábios. Então hoje você pode falar, pastor, mas eu sou fraco nessa área, eu não tenho leitura, eu não sou bom de raciocínio e tal, mas eu acredito que Deus pode te capacitar em outra área que vai suprir aquilo que você acha que é difícil para você. Amém, meus amados? Eu quero que vocês entendam nessa noite que o discipulado, ele é capaz na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser discípulo e pode ser discipulador. Basta você tomar uma postura. Basta você assumir esse compromisso. É uma coisa simples. Jesus, ele escolheu os seus 12 ali e eram homens comuns para caminhar com ele, para ser os seus discípulos. E ele sabia que ele ia fazer daqueles homens ali pescadores de almas, de vidas. Ia ter multidões que iam seguir aqueles homens. Mas ele não escolheu os melhores, não. Ele escolheu ali, ó. Eu quero esse, eu quero aquele. Pessoas comuns, né? Com grande formação, com nenhuma formação, pescadores, doutores. Ele fez questão de pegar um em cada classe para provar que o discipulado ele funciona na vida de qualquer pessoa, independente da classe social, independente do grau de parentesco que você tem, independente de qualquer situação. O discipulado ele funciona na vida de qualquer pessoa. Amém, meus amados? Assim ninguém ficará só. Todo recém-nascido fica com um pai ou uma mãe espiritual que vai cuidar dele e alimentá-lo, né? Isso é maravilhoso. Como eu falei no início, é tão bom você saber que você tem uma pessoa que você pode contar. Às vezes o apóstolo ele tem muitas missões aqui, né? Tem que tocar, tem que pregar, tem que se preocupar, aí tem que resolver uma coisa aqui, outra ali. E às vezes você é um simples discípulo da igreja e você não consegue nem bater um papo com ele, conversar, se abrir. Mas você tem uma pessoa aí do seu lado que você pode contar com ele. Que é quem? O seu discipulador. A pessoa mais próxima de você. Né? E aí você, poxa, eu vou procurar essa pessoa para me abrir, para me conversar, para me saber o que eu posso fazer, o que eu não posso. Uma opinião dessa pessoa. É alguém que você pode contar, que está ali ao seu lado. Né? Porque se a gente ficar só esperando do apóstolo e da apóstola, para quem é 12 da primeira geração, é mais fácil. Mas para quem está lá na segunda ou terceira geração, às vezes fica mais difícil. O acesso, né? O tempo é corrido, então às vezes não dá tempo. Imagina quando essa igreja aqui tiver 1000 discípulos. Vai ficar bem complicado essa questão. Mas eu acredito que mesmo a igreja com 1000 discípulos, se ela está debaixo da visão celular, é fácil. Porque se você tem um problema muito grave, e você chega para o seu discipulador e você se abre para ele, e ele não consegue resolver, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o seu discipulador também. Alguém que está numa patente mais alta. Então imagina, você é 12 da terceira geração. Você vai procurar alguém que é da segunda. Esse alguém da segunda vai procurar alguém que é da primeira, que é o seu discipulador. E esse alguém da primeira vai procurar quem? O apóstolo direto. Se ele não conseguir resolver. Então o caminho é muito mais fácil, né? De você ter pessoas ali para ajudar você a resolver esse problema. A melhor forma de investirmos nossa vida terrena, né? Segundo o Salmo 90, versículo 10, que é entre 70 e 80 anos, a melhor forma de você investir o seu tempo de vida aqui na terra
é vivermos o propósito eterno de Deus, sendo seus cooperadores, investindo, buscando e pensando nas coisas de cima, como está em Mateus capítulo 6, versículo 19. Ele fala que o melhor investimento que você pode fazer em vida é investir nas coisas que vêm lá do alto, aquilo que é de Deus. O que adianta eu perder tempo investindo em coisas mundanas, se a minha eternidade eu vou viver na glória? O que vai adiantar? Eu investi todo o meu tempo só nas coisas da terra e não investi nada no mundo espiritual. Vai adiantar alguma coisa? Sendo que eu vou viver uma eternidade no mundo espiritual? Não vai. Então eu tenho que investir naquilo que vem do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 3. Ele fala também, Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. Ele também fala que a melhor coisa que você tem que fazer é investir nas coisas que vem lá do alto, né? Nada dá mais alegria do que ver o reino de Deus se manifestando dia a dia em um discípulo que cresce à imagem de Jesus. Que tremendo privilégio fazermos parte dessa obra maravilhosa. Como Deus é bom, né? Então, como eu comecei aqui, eu glorifico a Deus em poder fazer parte dessa igreja e ver essa igreja crescendo aqui, como eu relatei a vocês. Ver pessoas ali que eu ajudei no encontro, hoje, pregando no encontro junto comigo. Ver pessoas ali que eu vi entregando a vida para Jesus e hoje sendo pastor junto comigo, ajudando a gente a servir aqui na ceia. E ver pessoas, né, que têm um testemunho tão forte de vida e hoje ganhando vidas através do seu testemunho. Isso é maravilhoso, meus amados. Você vê que tem pessoas que estão crescendo, estão frutificando, estão ajudando essa igreja em crescimento. Não há alegria em realização maior nessa vida do que aquele que temos certeza de estarmos edificando vidas para toda a eternidade. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, velhos, crianças, enfim, uma família glorificando o nome de Jesus. Não tem alegria maior. Você entrar na vida de alguém, você ganhar a família dessa pessoa, você vê o pai, a mãe, os irmãos, os parentes, os filhos se convertendo ao Cristo Jesus. Não tem alegria maior, amados. Eu vejo que quando eu decidi, né, caminhar com o Senhor Jesus, isso foi uma coisa que aconteceu automático na minha vida. A partir do momento que eu tomei essa decisão de caminhar com Jesus, eu vi o que? A minha esposa também junto comigo ali, entregando a vida para Jesus. Eu vi o que? O meu pai estava no mundo perdido, também se ingressando nessa caminhada, né? A minha mãe ali lutando sozinha, tentando anos e anos e anos e anos, e ali juntos, a gente trabalhando junto, conseguimos ganhar ele para Jesus. E hoje, pastor, né? Tem os seus discípulos caminhando junto conosco. Eu vejo os familiares da minha esposa, né, já caminhando junto com a gente, andando junto com a gente. Isso é maravilhoso. A minha sogra indo para o encontro, minhas cunhadas, pessoas que estavam longe, né, não queriam nem saber da gente, e hoje caminhando juntos, sobrinhos, né, minha tia também. Então assim, tem funcionado. Esse discipulado, ele tem funcionado na minha vida, assim como eu acredito que tem funcionado na vida de muitos que aqui estão nessa noite. Mas a gente precisa tomar essa postura, né? Precisamos ter a certeza que com Jesus nós seremos mais do que vencedores. Amém, meus amados? A caminhada, ela pode ser árdua, mas o final vai ser glorificante para nós e para Jesus. Imagina lá no final, você chegar lá no céu e Deus perguntar para você: cadê? O que você tem para me oferecer? Cadê os seus frutos? E você olhar e falar: tá vendo aí, pai? Tá vendo toda essa nação aí? Fui eu. Junto com o Espírito Santo, trabalhando junto, nós conseguimos ganhar. Amém, meus amados? Essa é a palavra que eu tenho para trazer para o coração de vocês nessa noite, que você possa recebê-la e que você possa ser edificado através dela. Amém?